A Paulus Editora apresenta uma nova edição da Bíblia, intitulada como Bíblia Palavra Viva, indicada para leitura orante. A proposta é ajudar as pessoas e comunidades de fé a ler a Bíblia, com a Bíblia resgatando elementos da grande tradição judaica e dos primeiros padres da Igreja Católica. E para nos apresentar a Bíblia Palavra Viva, eu tenho a alegria de conversar com dois padres paulinos. Padre João Paulo Bedor, gerente de marketing da Paulus Editora. Padre João Paulo, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. E também o Frei Darley Zanon, também paulino, diretor editorial da Paulus Editora no Brasil. Frei, Olá, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Padre Wellington, e um grande abraço a todos os espectadores da TV Pai Eterno que nos seguem. Bom, primeiro eu quero dizer que ficou muito bonita a Bíblia. Quero agradecer o envio aqui da Bíblia Palavra Viva para nós, para que pudéssemos apresentar. Mas antes de mais nada, pedir ao Padre João Paulo para nos falar um pouco sobre esse projeto, que não é um projeto só do Brasil, é um projeto que surgiu por conta de uma motivação anterior, não é mesmo, Padre? Sim, mas, padre, eu preferiria que o Frei Darley falasse sobre esse projeto, porque ele é o diretor editorial, aí ele vai mais a fundo do contexto. Ok. Frei Darley, por favor, então, fale para nós sobre como surgiu esse projeto da Bíblia Palavra Viva, que não é um projeto só do Brasil, né? Surge num contexto maior, de uma comemoração também maior. Exatamente. Esse é um projeto que já vem sendo trabalhado há muito tempo, vários anos, e nasceu originalmente na Itália, com um grupo de biblistas italianos, coordenado por um biblista paulino, que chama Giacomo Perigo, e tem uma coincidência interessante, porque quando esse projeto iniciou, mais ou menos lá pelo ano 2016, 2018, mais concretamente, eu estava lá na Itália, serviço do governo geral, então estava um pouco na origem, digamos, na gestação desse projeto, junto com essa equipe de biblistas italianos, que queria uma Bíblia que recuperasse um pouco essa metodologia da escrutácio, que então, retomando a tradição patrística, esse modo de ler a Bíblia também a partir da tradição judaica, dos rabinos. Então, esse grupo de biblistas propôs uma versão da Bíblia diferente, porque temos já várias versões, existem muitas versões da Bíblia, né? Muitas formas de interpretar e traduzir a Bíblia. Então, esse grupo de biblistas italianos, coordenados por um padre paulino e o Centro Bíblico Paulus lá da Itália, começou essa preparação dessa Bíblia. E desde o início, desde a origem, que foi muito associada a São Jerônimo. Então, a ideia inicial era ser publicada a nível internacional nos 1600 anos de São Jerônimo, quando celebramos no dia 30 de setembro de 2020, celebramos 1.600 anos da morte de São Jerônimo, que é esse grande tradutor, intérprete, grande doutor, estudioso da Bíblia, que marcou certamente toda a história da Igreja. Então, para marcar esse grande jubileu, 1.600 anos, foi preparada essa Bíblia. Foi em 2020, então, na Itália. E desde o início também se procurou envolver vários biblistas do mundo todo para que se tornasse um projeto internacional. Então, não é uma Bíblia italiana, digamos. Nasceu lá, mas já desde o início com uma participação internacional, e vários biblistas de vários países também ajudaram, sobretudo na redação das notas e daí na seleção de todos esses textos paralelos, que é uma característica dessa Bíblia. Então, 2020 foi publicado na Itália e demorou um pouquinho, 2 anos, para essa adaptação, né, para a realidade brasileira, porque, obviamente, tem que se fazer a tradução das notas, mas também precisa adaptar essas notas, porque o contexto é diferente, então algumas pequenas adaptações, explicações próprias para o nosso contexto do Brasil e da língua portuguesa, que depois também as opções literárias, palavras,
sofrem algumas alterações. Então, mas ela nasce a nível internacional desde a origem com esse objetivo de recuperar a tradição dessa metodologia de leitura da Bíblia, que em latim é scrutatio scripturae, scrutatio, então, tanto que no original italiano a Bíblia se chama scrutare le scritture, ou perscrutar as escrituras, examinar as escrituras, e no Brasil nós optamos por esse título, Palavra Viva, porque é um pouco também da filosofia dessa Bíblia, né? Ser palavra viva, palavra que toca, que nos traz vida nova, que nos enche de vida. Então, essa palavra que está no centro também da nossa vida de fé, foi escolhida, mas escrutácio é um pouco a metodologia que está por trás desse projeto, né? Recuperar essa metodologia antiga, já muito característica dos padres da igreja, e também que vem da tradição rabínica. Então foi recuperada, e acho que é uma excelente forma assim, de divulgar essa Bíblia, dizendo que ela nasceu exatamente nesse contexto de leitura orante. Foi com esse objetivo, uma Bíblia proposta, sobretudo, esse é o grande diferencial, digamos, dentre todas as Bíblias que nós temos já no mercado e que temos das várias editoras, essa se propõe a ser palavra viva, exatamente para promover a leitura e a oração dessa palavra, né? Transformar esse texto escrito em palavra viva. Então, um pouco esse é o objetivo da Bíblia, e assim que ela nasceu, e agora foi publicado no Brasil exatamente no dia 30 de setembro, 2 anos depois desse lançamento internacional, mas para marcar a festa, a memória litúrgica de São Jerônimo, e que em muitos países, inclusive no Brasil, se celebra o Dia da Bíblia, encerrando também esse mês da Bíblia, né, que no Brasil tem uma longa tradição. Então, foi uma alegria para Paulo poder apresentar essa Bíblia exatamente no Dia da Bíblia e para concluir o mês da Bíblia. Perfeito. Padre João Paulo, a quem se destina a Bíblia Palavra Viva? E eu pergunto isso porque nós temos Bíblias que têm um foco num público específico. E a Paulus, mais que qualquer outra digamos, editora, entende bem disso quando, nas suas traduções, buscou, de modo muito tranquilo, fornecer, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém para os estudiosos da teologia, a Bíblia pastoral para as nossas comunidades com a maior compreensão, a Bíblia do peregrino com maior acervo de notas, por assim dizer, das próprias Escrituras. A Bíblia Palavra Viva, eu notei que existe uma diferença até na sua diagramação. É diferente das demais Bíblias. Então, eu pergunto por isso, a que público se destina esta nova tradução? E o interessante dessa nova Bíblia é que não tem um público específico a quem ela se dirige. Ao contrário, né? Ela abrange a todos, porque ela é destinada à oração. Então, não restringe um público, porque ao mesmo tempo que ela é para a oração, ela também serve para o estudo da teologia, serve para a interpretação das Escrituras, serve também como o acompanhamento do estudo bíblico. Porque ela traz diversas notas que esclarecem muita coisa. A começar, por exemplo, pela ideia, né, de que a Bíblia deve ser lida pela Bíblia. Então, o princípio é a certeza de que essa Bíblia ela traz explicações que apresentam a Torá como base do conhecimento sobre a palavra de Deus, né? E os rabinos têm uma certa facilidade de entender e explicar os textos bíblicos interpretando a Bíblia com a Bíblia, né? Interpretando os textos com o texto. Então, eles chamam até de aroma secreto, né? Onde o texto vai ser lendo e meditado, recorrendo a outro texto. Isso é um princípio judaico, que os padres da igreja também retomam. E eles ficam convencidos de que a Escritura pode ser explicada pela Escritura, né? E nesse caso, os judeus usam a Torá, né? Usam as diversas interpretações, não é? O Mishnah, o Talmud, o Midrash, o Targum, né? Mas para os católicos, nós também podemos fazer isso para ler a nossa tradição nas comunidades de fé. Então, não existe um público restrito
padre propriamente. Ela abrange todos os públicos. E ela é muito interessante, porque como ela pegou também a tradução da Nova Bíblia Pastoral e a Bíblia e os textos e as notas, fazendo a interpretação a partir desse texto, ela se torna também bem popular para qualquer pessoa ter a proximidade com a palavra de Deus e compreender com muita clareza. Digamos que ela se tornou, para nós, o objeto não só de estudos, né, mas ao mesmo tempo de oração, o objeto de devoção e de responsabilidade com a palavra de Deus, né? Perfeito, perfeito. Frei Daley, quando nós falamos de algumas especificidades desta edição da Bíblia Palavra Viva, eu notei que, tanto nos comentários em italiano do noticiário, como aqui no Brasil, se chamou a atenção para o tetragrama Yahvé, né? Não sei se a gente poderia proclamar assim, uma vez que não tem vogais, somente consoantes, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco dessas especificidades para que as pessoas entendam com que instrumentos elas vão contar a mais nesta Bíblia Palavra Viva. O uso do tetragrama é apenas um dos detalhes que fazem uma grande diferença, né? Então, obviamente, na tradição judaica, o nome de Deus é impronunciável. Então, sempre que aparece, vem com esse tetragrama, que às vezes é lido Adonai, às vezes traduzido por Javé, Jeová. Então, a opção nessa versão da Bíblia era manter essa tradição do tetragrama YHWH, que pode ser lido de diversas formas, mas para simbolizar esse nome de Deus, que na tradição hebraica, na tradição judaica, é impronunciável. Então, esse é um dos detalhes. Mas o grande diferencial, como o Padre Wellington mesmo mencionou, né, a Bíblia, por exemplo, do Peregrino tem muitas notas, mas essa Bíblia Palavra Viva tem muito mais notas. Então, esse talvez é o grande diferencial. O texto base, digamos, a tradução do texto bíblico é o mesmo da Nova Bíblia Pastoral. Então, os textos traduzidos a partir do hebraico e do grego original. E as notas, elas são muito explicativas, autoexplicativas. Nós temos praticamente como se fosse um dicionário bíblico ao longo dos vários livros que tocam as palavras, aprofundam aquela palavra, fazem a referência de onde na Bíblia mesmo ela é citada, por exemplo, templo, homem e mulher. Então, várias terminologias que vão aparecendo, criação, sábado, descanso, etc. Então, praticamente se torna um próprio dicionário bíblico que ajuda a ler aquele texto, interpretar, degustar, digamos, aquela perícope, aquele pequeno texto bíblico, e depois faz referência com todos os outros livros e todo o resto da Bíblia, onde vem novamente citada aquela palavra e quais os diferentes, não só contextos, mas significados que aquela palavra pode ser também interpretada. Então, ela favorece essa leitura intertextual e hipertextual. Então, é uma Bíblia muito rica de notas exegéticas, notas temáticas, notas explicativas, e o grande diferencial também são essas referências paralelas ou passos paralelos. Então, nós temos o texto bíblico e ao lado diversas citações bíblicas. Isso segue um pouco o modelo também da Bíblia de Jerusalém, para quem tem intimidade já com a Bíblia de Jerusalém, só que ela é muito mais rica, tem muitos mais textos paralelos. E esse é o objetivo exatamente dessa leitura intertextual e hipertextual, né? Então, iniciando em qualquer texto da Bíblia, nós somos enviados a outro texto que falam sobre aquela mesma temática, que usam aquelas mesmas imagens, que tratam do mesmo tema, fazendo para aprofundar um pouco essa grande riqueza e a riqueza inesgotável que é a própria Bíblia. Então, aí retoma muito a tradição patrística exatamente disso. Os pais da igreja viam na Bíblia uma fonte inesgotável de riqueza e de espiritualidade e que nos conduz a Deus e nos fazem fazer essa experiência de Deus mais profundamente a partir da própria Bíblia. Então, um grande diferencial são essas notas, e eu gosto muito de usar a imagem da leitura imersiva, que é muito característica do mundo digital, do ambiente digital, da cultura onde nós vivemos, sobretudo dos jovens, não é? Que não fazem mais uma leitura linear,
Então, não existe mais aquela leitura a partir do início, meio e fim, ou introdução, desenvolvimento, conclusão, que é uma característica da leitura linear, uma leitura escrita, né, típica da era Gutenberg, digamos, do livro. Então, essa Bíblia, apesar de ser uma Bíblia impressa, seguir o texto tradicional, ela ajuda a fazer essa leitura imersiva. Por quê? Porque a partir de qualquer parte do texto que se inicie, nós somos enviados a outros textos que falam sobre aquela mesma temática, depois somos enviados a uma nota que explica aquela terminologia, que faz aprofundar aquela expressão, ajuda-nos a compreender melhor o contexto em que foi escrito, sempre a partir do próprio texto bíblico. Então, essa leitura imersiva, que iniciando em qualquer momento, somos enviados a perscrutar, a examinar todo o resto da Bíblia e diferentes momentos da Bíblia, para compreender melhor, para rezar melhor, para conhecer melhor essa palavra de Deus. Então, o grande diferencial é essas notas que seguem a metodologia Scrutatio, que é essa metodologia longa, que, sobretudo, nós também ligamos a Lectio Divina, a leitura orante, não é? Então, não é só a leitura, mas é também a meditação, a contemplação, a oração, e depois transformar essa palavra também em vida. Então, a própria Bíblia e os vários elementos que estão presentes nessas notas e nos textos paralelos ajudam a esse tipo de imersão no texto bíblico. Então, essa é um pouco a grande proposta e aquilo que diferencia em relação a outras Bíblias. E, obviamente, é uma Bíblia que tem muitas notas, tanto que ficou com mais de 3.000 páginas. É uma Bíblia densa, tem um grande corpo, porque nós temos uma série de notas explicativas e temáticas. São quase 400 notas temáticas, então aí já vemos uma grande riqueza. E cada livro também tem uma introdução. Obviamente, todas as Bíblias têm uma introdução a cada livro. Nessa, também se procura fazer uma introdução diferente daquelas da Bíblia de Jerusalém, Bíblia Pastoral e a Bíblia do Peregrino, que já fazem parte do nosso catálogo e da Paulus Editora. Padre João Paulo, quando nós falamos, por exemplo, dessa linha editorial, a Paulus, ela já tem essa tradição de favorecer o acesso da comunidade à palavra de Deus, através de outros selos aí, por assim dizer, de outras traduções, seria o correto talvez dizer, da Bíblia. Mas eu queria que o senhor pudesse dizer o que hoje vocês estão trabalhando nesse processo de repaginação do catálogo. E aí por que eu digo isso? Porque a Bíblia pastoral parece que vem com uma nova tradução, não é isso? É uma nova leitura, eu não saberia especificar, eu queria que o senhor dissesse, porque agora a gente vê ela com a nova edição, né? Então, acho que parece que modificou alguma coisa aí, o senhor poderia dizer. E também sobre esse projeto da Bíblia Palavra Viva, por que ela é indicada para a oração e se ela também é indicada para o estudo na teologia, para aqueles que estão buscando o estudo da teologia no seu dia a dia, se essa Bíblia também é indicada a esse público. Padre Wellington, vamos começar do final para o começo, né? Certo. A Bíblia Palavra Viva, como ela é feita como edição crítica, né? Uma edição crítica é a edição que vem o texto e vem as notas. Toda a Bíblia com edição crítica, ela é indicada para o estudo da teologia, principalmente quando ela tem uma tradução feita dos textos originais, né? Do grego e do hebraico. Então, a Bíblia Palavra Viva também, naturalmente, é indicada para o estudo teológico. Tanto que quando eu fiz a teologia, eu usava as duas Bíblias, né? A de Jerusalém e usava a Bíblia Pastoral, porque a Bíblia de Jerusalém tem uma linguagem um pouco mais rebuscada e até um pouco mais, como eu posso dizer assim, complexa de ser entendida, pelo uso dos vocábulos e a opção feita também pelo estilo do português utilizado na Bíblia, né? Já a Bíblia Pastoral, como ela mesma se propõe, é uma Bíblia mais popular. Quando a Bíblia Pastoral, a nova Bíblia Pastoral foi feita, ela foi feita no intuito de dar
às pessoas mais uma tradução da Bíblia, da palavra de Deus. Não é que a antiga ficou obsoleta, não é isso. É que a nova Bíblia, ela vem com uma proposta a mais. Como propõe o Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, né, que nós, né, ampliemos o conhecimento da palavra de Deus às pessoas. E para que isso aconteça, a gente tem que entregar para as pessoas as diversas possibilidades, né, de leitura da palavra de Deus. E aí as outras traduções se fazem, né? É difícil falar de uma tradução oficial propriamente, né? Porque a tradução, ela se dá a partir de uma interpretação também. Então, quem interpreta o texto e traduz o texto, faz com que o texto se torne mais claro, até um pouco mais difícil, dependendo da situação, né? Então, a Bíblia se propõe como mais uma ferramenta, mais um instrumento na mão do povo para a compreensão do conhecimento da vida de Deus, né? Então, por isso que a Bíblia, a Palavra Viva, ela propõe para, né, trazer o texto mais à tona, tornar o texto mais claro para as pessoas. E a partir da oração. Porque eu posso estudar a palavra de Deus. Então, eu posso fazer exegese na palavra de Deus. Pegar um termo e fazer toda a parte, né, de conhecimento da palavra, né, etimologia, de onde vem. Mas o mais importante nesse caso aqui é fazer com que a palavra de Deus, né, seja escutada, seja conhecida e seja, acima de tudo, rezada, né? Então, a Nova Bíblia Pastoral, quando ela surgiu em 2014, ela surgiu também como uma proposta de animação da catequese, animação das comunidades, animação dos círculos bíblicos, etc., né? A Bíblia Palavra Viva, ela vem também para cada um fazer todas essas coisas. E além do mais, a oração pessoal, né? Esse encontro pessoal com Cristo. E fazer esse acompanhamento da palavra além da Escritura, né? Dá essa ideia de que a palavra de Deus transborda a nossa vida. Não fica apenas no que está escrito, mas penetra no nosso coração e faz frutificar. Perfeito. Frei Darley, quem está nos acompanhando deve estar perguntando assim: como é que você conseguiu, Padre Wellington, a Bíblia, a Palavra Viva? Agora é a hora que o Padre João Paulo acho que talvez melhor da entrevista. Como quem está em casa pode adquirir a Bíblia, Palavra Viva da Paulus? Nós temos 34 livrarias espalhadas pelo Brasil, né? São diversas as capitais que contam com a nossa presença. Então, vocês podem adquirir a Bíblia indo aonde nossas livrarias, né? Basta entrar no site da Paulus, www.paulus.com.br, né? Está aparecendo aqui no nosso... Já está aparecendo no GT. Ah, que coisa moderna, né? E tem um televendas, não tem? Tem o Televendas também. Isso. Você nos liga pelo Televendas e faz a compra também. E também tem a loja virtual, que vocês podem ter o acesso via internet e fazer a compra, né? Então, o nosso Televendas vocês entram em contato pelo número 11 9974 1840. Né? Então, são esses os canais de compras que a gente tem. Fora Perfeito. Os vendedores externos que visitam as paróquias também e fazem a venda aos párocos e também às comunidades. Frei Darley, Padre João Paulo, eu quero fazer um compromisso aqui. Quando a Paulo estiver para oferecer à comunidade católica subsídios, elementos, seja para aprofundamento bíblico, seja os seus selos também que ela deseja divulgar, quero colocar a TV Pai Eterno à disposição de vocês. Vocês podem encaminhar através da nossa produção e eu faço questão de destacar aqui na nossa entrevista, na nossa roda de conversa, no programa Almanaque Católico, essa divulgação como parceria mesmo. Agradeço desde já a oportunidade, agradeço desde já mais esse instrumento para a oração e para o aprofundamento de uma leitura cada vez mais próxima daquilo que o próprio São Jerônimo nos convidou a fazer das Sagradas Escrituras. Lembrando que, como ele dizia, né, ignorar as Escrituras, né, desconhecer as Escrituras, é desconhecer o próprio Cristo. Muito obrigado, Frei Darley, um abraço. Obrigado, Padre Wellington, e pelo espaço concedido. E, de fato, nós temos que unir forças para levar essa palavra cada vez mais longe e
comungamos desse ideal, não é? Tanto a TV Pai Eterno quanto a Paulus Editora, nós nascemos para evangelizar, para levar essa palavra de Deus, levar a fé a todo o Brasil, a todas as pessoas. Então, é muito bom ter essa oportunidade de apresentar esse projeto e também apresentar um pouco da missão da Paulus Editora, que é exatamente a serviço da igreja, a serviço da evangelização, assim como a TV Pai Eterno. Então, obrigado, e certamente voltaremos assim com novos projetos, sempre que tivermos algo para apresentar, que são projetos regulares que a Paulus Editora também lança no mercado. Padre João Paulo, um abraço para o senhor, tudo de melhor, boas ideias no marketing aí da Paulus. Obrigado, Padre Welton. Nós também aqui estamos disponíveis para atender vocês, né? O que precisar da gente, com o Paulus Editor e com o marketing, estamos também aqui para ajudá-lo, viu? Então, e a você que nos ouve em casa, que nos acompanha pela TV Pai Eterno, né? Nosso abraço fraterno da Paulus Editor e também da TV Pai Eterno. Agradecemos de coração esse convite. Eu peço que leve meu abraço ao Padre Paulo Basaglia, que é do Centro Bíblico, que eu tenho sempre a alegria de acompanhar nos canais digitais de vocês lá no YouTube. Dê um abraço ao Padre Paulo, sou fã dele, acompanho sempre os comentários, os vídeos. Levem a ele, por favor, meu abraço. Certamente, o Padre Paulo que coordenou a equipe brasileira que traduziu e preparou essa Bíblia, né? Então, o Padre Paulo... Eu estou dizendo porque ontem saiu lá no canal no YouTube uma apresentação da Bíblia Palavra Viva. E aí eu dei uma olhada antes de chegar aqui e eu já acompanho também os comentários que ele sempre disponibiliza. Ele mora com o senhor, Padre João Paulo? Sim, mora na mesma comunidade. Que beleza. Então, muito obrigado, um abraço. Obrigado.